quais convidamos o Dr. Roberto Eduardo Lamari, que é procurador e diretor-geral da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Itapevi. Você prefere lá? Pode ser aqui? Então, deixa eu tirar, liberar para você. Falar de pé é melhor que falar sentado, né? Não consigo falar. Aliás, falar parado também é um problema, né? Não precisa não. Primeira coisa que eu pedi para o doutor Adalto, né? Foi, eu queria ver a programação, porque eu não lembrava o meu tempo aqui que eu tinha. Eu ia perguntar quanto tempo eu tenho para falar, porque eu sempre conto essa piadinha, mas é verdade. Uma vez eu fui lá numa escola em Minas Gerais, e eu não sabia o tempo que eu tinha para falar, e eu falei assim, quanto tempo eu tenho para falar aqui? Aí eles falaram assim, olha, professor, você fica à vontade para falar quanto você quiser, mas nós em 40 minutos vamos embora. Então, para não correr esse risco aqui, né, eu não vou cansar vocês da minha fala, porque eu vejo aqui que vocês têm uma programação bastante importante de direito eleitoral, vai vir um amigo nosso, o Dr. Walter Almeida Guilherme, o presidente Carlos Padim, o Calduro Padim, também levamos lá em Itapevi, e o Dr. Walter também foi lá. Bom, primeiro, agradecer a presidente Roberta Bassotti, né, pelo convite, parabenizar pela sua iniciativa, pela sua vontade de fazer a escola, né, de fazer funcionar, porque eu me lembro que eu tive aqui em 2014, né, para conversar, para incentivar a fazer a escola, e aí até a escola surgiu e aconteceu alguma coisa, mas depois, por N motivos, até que a gente vai discutir aqui, de repente, o porquê, mas agora está sendo retomado porque tem uma vontade. Parabenizar o Dr. Tony pela sua vontade, a gente percebe de colocar de pé, de fazer a escola. Parabéns pelo seu empenho. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas vale a pena a luta. Professor Osvaldo, prazer. Dr. Adalto e professora Rita Gonçalves. Muito bem, eu vou sair um pouco do tema de eleitoral, eu vou falar aqui das escolas do Legislativo. As escolas do Legislativo, antes da gente entrar propriamente nesse tema, a gente tem que imaginar, primeiro, que nós vamos falar de educação. E vamos falar de educação dentro do poder legislativo. Para isso, a gente tem que pensar um pouco no momento que a gente vive. Esse momento de turbulência política, esse momento um pouco de exacerbações, de opiniões um pouco mais exacerbadas de um lado e do outro, né? O que com certeza não é bom, que atrapalha a classe política, e que se a gente imaginar que não há nenhum outro caminho de se mudar alguma coisa, de mudar uma realidade, de mudar um país, de mudar uma cidade, é através da política. As escolas do Legislativo estão inseridas nesse contexto da valorização de quem trabalha com a política, da valorização do político, mas principalmente que faça com que quem está lá fora passe a entender qual é a função desta casa e qual é a função dos políticos. Porque é muito fácil a gente fazer aquele discurso, né? Eu poderia vir aqui e certamente arrancaria aplausos fácil quando a gente fala mal de político, quando a gente fala que político é isso, político é aquilo. Todos nós conhecemos os adjetivos utilizados a políticos. Não preciso falar aqui sobre isso. Ocorre que a gente já parou para pensar que se o político é tudo isso,
que a gente costuma dizer, é porque a qualidade daquele que elege, do eleitor, não é nada diferente. Eu costumo até brincar que tem aquela propaganda da Tostines, o que é mais fresquinho, porque não sei o que, é igual. A gente não sabe se o político é ruim, é porque a qualidade daquele que elege também é muito ruim. Então, se nós queremos uma sociedade diferente, que tenha melhores políticos, nós precisamos de uma sociedade muito melhor do que essa que nós temos. E a escola tem uma contribuição muito grande a dar nesse sentido. Eu escrevi uma vez um texto para a Fundação Alemã Konrad Adenauer, que saiu um livro e tal, e eles me pediram para escrever sobre escola, e aí eu procurei ver o que fazem os poderes legislativos fora do Brasil. E só para citar um dos exemplos, no Canadá, o parlamento no Canadá e na Austrália também tem esse programa, um programa de educação política de jovens, faz através de ensino à distância, mas é do parlamento, programa de formação política. Eles qualificam 1 milhão de jovens por ano. Veja qual é a qualidade de cidadão que está se criando numa sociedade onde 1 milhão de jovens vão ter conhecimento da importância do parlamento, da importância do sistema democrático, da importância da participação política, da importância do político. Nós não fomos educados politicamente. Eu, pelo menos, não fui. O pessoal costuma dizer muito lá no SPB, o Moral e Cívica, que é interessante, mas tinha um viés, por conta do regime militar, tinha um viés diferente, porque, enfim, a ideia era ensinar alguma coisa, mas tinham algumas matérias ali que não vem ao caso comentar sobre isso, mas que deixavam de pensar, da participação política, até porque não poderia incentivar a participação política, já que não existia a participação política. Então, a gente tem que ver um pouco do momento que o país atravessa, que não é dos melhores. E existem várias pesquisas, e uma última pesquisa da Datafolha, foi o ano passado, e uma pesquisa famosa do Vox Populi, que eu costumo dar numa aula e mostrar, que a gente mostra assim, as pessoas perguntam, qual é a instituição que você mais acredita? E aí vem Forças Armadas, em primeiro lugar, Polícia Federal, Igreja Católica, Igreja Evangélica, não sei o quê. E aí, nos últimos lugares, vem tudo aquilo que se refere à política. E, principalmente, ao Poder Legislativo. Vem lá Câmara dos Deputados, Senado Federal, Câmara de Vereadores, tudo isso é mal visto. E o interessante é que todos os primeiros colocados que a população acredita e tem confiança são organismos não eleitos. Aqueles que a população elege e que ela, portanto, devia ter uma maior proximidade, ela não confia. Ela confia naquilo que ela não tem a menor participação nela, que é Forças Armadas, Polícia Federal, enfim. É um dado interessante, mas é um dado extremamente preocupante para a democracia. Nós precisamos mudar essa realidade. E aí eu insisto, a escola tem um papel bastante importante nesse sentido. Então, a classe política, o desgaste do poder legislativo, são questões que nós devemos nos preocupar e, através das escolas do legislativo, tentar mudar essa realidade. Mas como? Essa é a grande importância da escola, mas é também um problema. Nós já conversamos aí
Tony, até o pessoal de Bragança, também tive com a Beth lá. Fazer um projeto pedagógico é extremamente importante. Fazer um corpo, você tem um corpo funcional interessado na escola, é importante. Existir uma lei de pagamento de professores, nem que for uma remuneração pequena, é importante. Eu sei que toda hora que vai se falar em montar escola, em qualquer lugar, a primeira preocupação do presidente, dos vereadores mas quanto vai gastar nisso daí? E aí tem uma frase interessante no professor de Harvard que falava assim, bom, se você acha caro um investimento em educação, experimente a ignorância. Certamente a ignorância é muito mais cara do que a educação. Então, não é caro investir em escola, não é caro pagar um prolabore para um professor, né? Você ter uma mínima estrutura no poder legislativo para que isso ocorra. E muito menos é ilegal, como alguns falam. Não, temos uma ilegalidade, não é o fim do poder legislativo. Ora, então me explique como é que a escola, que eu tive o prazer de dirigir, tem quase 20 anos na escola da Assembleia Legislativa de São Paulo, e nós realizamos pagamento. Como que a escola da Câmara Municipal de São Paulo realiza pagamentos? Como a própria escola do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que nos fiscaliza, realiza pagamentos. A escola do Tribunal de Contas do município, a escola do Tribunal de Contas da União realiza pagamentos. A escola do Senado Federal, o Interleges, o ILB, o CEFOR, a escola que é da Câmara dos Deputados. Então, todas realizam. O que precisa, é claro, é evidente, precisa ter uma regra. A coisa solta, realizar o pagamento por realizar, é isso que não pode ocorrer. Precisa haver regra. E a regra, né, você tem que ter um mínimo de burocracia no bom sentido da palavra burocracia. Bom, é evidente que também deve-se fazer parcerias, e essas podem ser gratuitas. Está aqui a OAB, da qual eu pertenço, eu sou advogado também, mas, então, fazer parcerias com a sociedade civil organizada para um parlamento é extremamente interessante. Então, conselho de odontologia, conselho de medicina, OAB, de engenharia, porque aqui passam projetos que versam sobre os mais diversos temas, ONGs de meio ambiente, todos devem ser chamados a participar da escola e participar, inclusive na Assembleia, nós tínhamos um processo que ele podia participar do processo legislativo, lógico, de forma opinativa, e era via escola. Então, tinha um projeto de meio ambiente, uma ONG podia chegar via escola e falar, olha, podemos aprimorar esse projeto aqui, e aí ele enviava um parecer e a escola encaminhava o parecer para dentro do projeto. Bom, aí eu vou dizer para vocês, a ideia da escola pode discutir tanta coisa. Qual é a Câmara que vocês querem de Atibaia para daqui a 20, 30 anos? Que ela faça legística, talvez muita gente não sabe, eu não vou falar agora de legística, mas que ela faça consolidação de leis, que ela modernize o seu processo legislativo, que ela crie índices, porque índices são importantes para se balizar políticas públicas, e aí vide o IPRS, que é o Índice Paulista de Responsabilidade Social, se alguém quiser tomar conhecimento, que é extremamente interessante. Então, na verdade, a escola, ela pode e deve pensar o que nós queremos de uma Câmara Municipal ou da própria cidade daqui a 20, 30 anos. Então, as mudanças, aquilo que nós queremos e que é necessário fazer, e uma das coisas simples que nós devemos pensar, que é o grande problema do Poder Legislativo, se nós imaginarmos lá atrás, em Montesquieu,
no Espírito das Leis, quando ele fala dos poderes, ele vai falar, para quem não leu, é bastante curioso, ele diz que o poder legislativo é o mais forte dentre os outros poderes. Tanto é que aí ele cria a ideia de duas câmaras, né, que para nós aqui a Câmara dos Deputados e o Senado, para que você tenha um sistema de freios e contrapesos dentro da própria casa, dentro do Congresso, dentro da Casa Legislativa. Porque aquele poder, segundo ele, e é verdade, ele tinha muita força porque ele advém de onde? Da força do povo, diferentemente do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Portanto, essa é uma das questões que nós devemos discutir, porque essa casa é a caixa de ressonância das pessoas que estão lá fora. E ela deve voltar a ser a caixa de ressonância das pessoas que estão lá fora. O segredo é simples. Nós precisamos diminuir e encurtar as distâncias entre eleito e eleitor. De que forma? Usar melhor a internet, usar melhor aplicativos, né, o celular, usar o que alguns dizem, existem textos sobre e-legislativo, ou seja, né, é essa comunicação a serviço da democracia. Precisamos utilizar melhor desses instrumentos. Então, tudo isso nós podemos discutir através das escolas. Mas, como bem falou o Tony, é verdade, as escolas, até por força do artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, ela tem um norte, que é a de qualificação do servidor, é a qualificação do agente político também. Então, as escolas, porque a escola do Legislativo nada mais é do que uma escola de governo que está prevista lá no artigo 39, parágrafo 2º. Então, ela tem essa vertente de qualificação do funcionário, de promoção do funcionário, mas também do vereador. Só que, por a característica do poder legislativo, as escolas de governo dentro do poder legislativo assumem uma segunda missão, além desta missão de qualificar o corpo funcional e vereadores, que é a da educação para a cidadania. E esta é muito importante, porque a característica do poder legislativo é de uma casa voltada para a sociedade. Por isso se justifica, e nós nunca tivemos, e eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, e já viajei aqui, acho que quase todos os estados, e nós temos escolas em todos os estados da federação, quase todas as escolas do estado de São Paulo, e nós nunca tivemos nenhum problema com a atividade de educação para a cidadania, muito pelo contrário, somos sempre elogiados no sentido de fazer essa educação para a cidadania. Então, eu acho, essa é uma atividade que essa me empolga muito, eu acho que é uma atividade extremamente nobre, e tem uma justificativa. Porque se nós imaginarmos que este poder aqui, ele necessita de participação política, ele necessita de democracia para sobreviver, se nós tivermos, vamos imaginar aqui um regime de exceção, uma ditadura, o poder executivo não deixa de funcionar, o poder judiciário não deixa de funcionar. Esta casa deixa de funcionar. E se funcionar, vai funcionar de mentira, como aconteceu uma época no nosso país. Então, ela funciona, mas ela não tem razão de ser dentro de um regime ditatorial. Bom, se isso é verdade, que esta casa não funciona com um regime ditatorial, com um regime de exceção, significa dizer
que é obrigação, que é função desta casa fomentar a democracia, a participação política, porque democracia não surge do nada. Democracia, se nós não incentivarmos e se nós não ensinarmos a democracia, ela não sobrevive. Então, dentro dessa lógica, a educação para a cidadania, realizada pelas escolas do Legislativo, é extremamente importante para toda a sociedade. É necessário que as pessoas reconheçam e conheçam a real função desta casa. Eu podia aqui falar, eu não vou falar, mas eu podia falar aqui mais de meia hora e também citar uma outra pesquisa que mostra, que é interessante, que fala assim, o que o cidadão vem procurar dentro de uma casa legislativa. É extremamente interessante. Quer que eu fale? Não, mas é interessante. Porque é curioso, ali tem lá uma pergunta. Você acha que o vereador ele deve pagar formatura? Aí a resposta é mais de 70%, pasme, acha que deve. Você acha que o vereador deve pagar o custo de funeral? Não vou lembrar de todos são várias perguntas, né? Mas quando eu faço essa aula eu trago o slide e mostro a pesquisa inteira. Mas enfim, eu me lembro do custo de funeral, é interessante, mais de 80%. Acha que deve pagar remédios? É na casa do 80%. E nós, eu acho que aqui não é diferente das casas legislativas que eu conheço, a gente sabe que tem uma legião de munícipes que vem sempre pedir para o vereador, me ajuda, né? Vai o vereador não ajudar o cidadão para ver o que acontece? Eles vão xingar ele com certeza. Tem gente que está dando risada até, né? É verdade. Agora, isso acontece por quê? A culpa é o vereador que dá? Talvez também, né? Não é certo. Mas existe uma clientela grande que vem pedir. Essa é uma discussão até mais ampla, tal. Veja, quando eu comecei a trabalhar no Poder Legislativo, há 20 anos atrás, na Assembleia Legislativa, as pessoas chegavam no Poder Legislativo para pedir uma determinada norma para que mudasse uma determinada realidade da vida deles. Aí isso passou com o tempo, ninguém mais chegava no Poder Legislativo para pedir alguma coisa para mudar a realidade deles, porque demorava muito, não funcionava. Então é mais fácil ir no Poder Judiciário, que é extremamente lento, você de repente reivindicar alguma coisa sua. Ou bater na porta do prefeito e tentar de uma forma mais rápida resolver o problema. Então, a Casa Legislativa passou a ser só um lugar quase de despachante de problemas da sociedade ou de local onde as pessoas vêm pedir alguma coisa que não é função do Poder Legislativo. Então, ensinar à sociedade qual é a real função dos nossos representantes e a função desta casa é primordial. Nós não vamos mudar a realidade política desse país. Não pensem que nós vamos mudar a realidade política desse país com nenhum salvador da pátria, com nenhum discurso bonitinho, se nós não mudarmos a questão da educação. Hoje nós falamos, e são evidentes reformas importantes, reforma política, reforma tributária, reforma previdenciária, são extremamente importantes. Mas se nós não tivermos, não uma reforma, mas uma revolução na educação, nós não temos esperança nenhuma a médio e longo prazo. A investimento em educação para a cidadania, para que nós tenhamos cidadão consciente e, portanto, tenhamos políticos melhores,
nós não vamos ter uma mudança de realidade em pouco tempo. Portanto, e aí já concluindo, eu quero parabenizar a todos os funcionários que foram envolvidos, a vocês que, de certa forma, não são funcionários da casa, mas que vão ajudar a construir este sonho que é as escolas do Legislativo. Aliás, acho que não tenho dúvidas de que dentro de todos os poderes legislativos que eu tenho viajado no Brasil todo, a forma mais moderna de aproximação com a sociedade lá fora. Existem ideias de ouvidoria, existem muitas coisas importantes a se fazer dentro de um poder legislativo. Mas as escolas do Legislativo, além de aproximar o cidadão da Câmara, é uma ideia interessante de qualificar, de ajudar o cidadão lá fora a entender a função desta casa. É extremamente importante e nós vamos trazer gente para dentro dessa casa. As casas legislativas têm perdido o seu público e a escola pode, uma forma de trazer público para dentro das casas através da realização de cursos, de atividades, de discussões de vários temas através da escola. Portanto, eu termino aqui a minha fala com uma frase que vai servir para todos vocês aí que vão iniciar esse árduo trabalho de construir uma escola e de conseguir o reconhecimento da escola perante toda a sociedade aqui de Atibaia. É uma frase de São Francisco de Assis, que ele diz: comece fazendo o que é necessário. Aliás, eu sou franciscano, está aqui com o meu. Depois, o que é possível. E, de repente, você vai estar fazendo o impossível. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Vamos começar fazendo, não se desesperem. Vamos fazer aquilo que é necessário para colocar de pé a escola. Os atos de constituição, ter um corpo, projeto pedagógico, né? Vamos pensar nessa forma de pagamento, vamos pensar em todas as parcerias possíveis aqui na cidade. E aí você vai ver que você fez o possível e fez o impossível. Muito obrigado e parabéns a vocês pela